Existem dois remédios. Os dois são eficazes, pois curam determinada doença. Porém, um é mais eficiente que o outro, pois não provoca efeitos colaterais e o outro provoca enjoo. Na programação não é diferente. Um programa eficaz é aquele que atinge seus objetivos. Já um programa eficiente é aquele que, além de eficaz, atinge seus objetivos da forma mais rápida possível. No mundo da programação, isso pode ocorrer quando aceitamos como viável a primeira solução eficaz que encontramos, sem nos preocuparmos com o tempo de processamento. Na aula de hoje, eu vou te mostrar um exemplo prático disso, resolvendo um problema que eu tenho a certeza de que 99,99% dos programadores iriam oferecer como solução. Pois é, a lógica de programação pode ser cruel se não for usada com inteligência, principalmente quando se trata de laços de repetição. Eu sou o professor Saulo Santos e há mais de 30 anos ensino lógica de programação. E aqui eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi ao longo desses anos gratuitamente. Eu tenho uma playlist que vai chegar a 170 videoaulas, cada uma com um exercício resolvido através da linguagem C. Mas se você está estudando Python, JavaScript, Java ou C#, não tem importância. Ao assistir a aula, você será capaz de entender a solução e adaptá-la para a linguagem de sua preferência. Agora, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não iniciou seus estudos, então eu recomendo que você assista desde a primeira aula. Caso contrário, acesse o cronograma de aulas que aparece no primeiro minuto de cada vídeo para saber em que nível você está. E se você postar a sua solução nos comentários, independente da linguagem que você usa, eu vou analisar e te dar um feedback indicando o que você pode melhorar. Então vamos lá, pega a caneca de café e vamos colocar a cabeça para pensar. O objetivo desse programa é imprimir os 4 primeiros números perfeitos. Agora, se esse desafio é muito fácil para você, eu tenho um que vai te dar dor de cabeça. Acesse a aula número 52. Eu tenho certeza que você vai gostar do desafio. Mas voltando ao assunto, um número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores, com exceção dele mesmo, resulta no próprio número. Por exemplo, o número 6 e 28 são perfeitos. Por quê? Pois 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, e 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14 é igual a 28. O que esse algoritmo faz é criar um laço de repetição que só é encerrado quando a variável contador alcança o número 4. Dentro do laço, eu chamo a função isPerfect, que retorna true se o número é perfeito. Vamos analisar agora a função isPerfect. O valor a ser checado será enviado para o parâmetro número, e o laço tentará dividir esse número de 1 até número menos 1 vezes. Observe que colocando o limite em i menor que número, nós evitamos que o próprio número seja usado como um dos divisores, o que tornaria o nosso resultado inconsistente. Quando a divisão resulta em resto zero, significa que encontramos um divisor e, assim sendo, a variável somador acumula o valor de i, que é um dos divisores de número. Veja o que ocorre quando enviamos o número 6 para análise. O algoritmo tentará dividi-lo pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 e obterá sucesso com os números 1, 2 e 3. Esses números serão acumulados na variável somador. Ao sair do laço, o return envia true para a chamada, pois somador e número são iguais, ou seja, ambos valem 6. Observe que o mesmo não vai ocorrer para o número 8, pois os divisores de 8 são 1, 2 e 4, que somados resultam em 7. Nesse caso, return enviará false, pois somador e número são diferentes. Um vale 7 e o outro vale 8. Vamos voltar agora para a chamada de isPerfect. Imagine que a variável número está valendo 6. Como isPerfect retorna true, o if irá executar as linhas 23 e 25. A linha 23 imprime o número perfeito, no caso o 6, e a linha 25 incrementa o contador, que passa a valer 1 e deve chegar a 4 para o laço ser encerrado. Agora, o tempo de execução desse código foi rápido, levou apenas 0,11 segundos, e isso a princípio pode parecer bom. No entanto, o problema desse código está em tentar calcular o quinto número perfeito. Para isso, teríamos que alterar o número 4 para 5 na linha 19. Eu fiz um teste e cheguei à conclusão de que este código levaria em torno de 60 a 65 anos para ser executado.
Na verdade, isso já era esperado, levando em consideração a quantidade de laços que devem ser executados para se atingir a solução. Imagine, o quinto número perfeito tem um valor de 33.550.336. Pensa, o laço isPerfect terá que executar n vezes n-1 dividido por 2. E isso vai gerar um tempo imenso de processamento. Portanto, a questão que eu coloco para você que está iniciando é que, apesar de eficaz, essa solução está longe de ser eficiente. Agora, vamos analisar uma solução eficiente para esse problema que vai fornecer o resultado em menos de 1/10 de segundo. Ela envolve o conceito matemático de que números perfeitos são aqueles que podem ser obtidos pelo teorema de Euclides-Euler, onde no teorema dado, n tem que ser um número primo. Para essa solução, eu recriei também a função que checa números primos que foi apresentada na aula número 76. Nessa, eu tornei essa função mais eficiente. Eu eliminei o número 1 e o próprio número como possíveis divisores do número primo. Dessa forma, ao encontrar um único divisor, o laço se encerra afirmando que o número não é primo. Se você não sabe o que é um número primo, assista a aula 76 e depois retorne para essa. Depois de criada a função de verificação de números primos, eu crio um laço de repetição que só se encerra quando o contador chega a 5, assim como foi feito no código anterior. Dentro desse laço, eu coloquei um if que chama a função isPrime duas vezes. A primeira verifica se n é primo. Em caso negativo, um Short Circuit Evaluation é executado e a segunda chamada da função isPrime não é executada. Agora, se ambas as condições retornarem true, eu executo a fórmula de Euclides-Euler que irá imprimir o número perfeito. Pronto! A diferença desse algoritmo para o primeiro é que o laço de repetição para checagem de número primo é muito mais rápido, pois ao encontrar um divisor, a função encerra retornando false. E para finalizar essa aula, eu queria te dizer que para estudar lógica de programação, basta que você tenha uma lista de exercícios e se disponha a praticar propondo solução para eles. No início, você terá dificuldade em propor uma solução, não saberá como iniciar, e é aí que os meus vídeos vão te ajudar. Mesmo que a minha solução esteja em linguagem C, você vai ser capaz de absorver a ideia e adaptá-la para a linguagem que você está estudando. Então, não perca tempo. Começa a resolver os exercícios e se você tiver alguma dificuldade, escreve nos comentários, manda o seu exercício que eu dou uma olhada e te ajudo.